Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Bem de verdade? Prontos para receber a Palavra do Senhor? Eu tenho certeza, irmãos, que durante esse mês o Senhor vai abrir os nossos olhos a respeito da aliança que Ele tem com cada um de nós. Eu tenho certeza que você vai receber no seu coração a revelação daquilo que você precisa ter realmente dentro de você a respeito do seu relacionamento com Deus. Como o pastor disse, a aliança de sangue é uma das matérias que é ensinada no Rema, na escola bíblica Rema. Então, se você ainda não fez o Rema, quem ainda não fez o Rema? Pouquinhas pessoas ainda não fizeram o Rema. Mas, glória a Deus, nós temos a unidade Rema em Santos. Então, está pertinho, rapidinho para a gente poder fazer. Quem ainda não fez o Rema, essa é uma das matérias que é ensinada na escola bíblica Rema. E hoje nós vamos, a partir de hoje, durante todo esse mês, nós vamos aprender sobre a aliança que Deus fez com o homem. Sabe que no Rema existem também outras matérias. Nós temos no Rema a matéria como autoridade do crente, que ensina a mim e a você sobre a autoridade que nós temos a partir do momento que nós nascemos de novo. Além disso, nós também temos a matéria Realidades da Nova Criação, que nos ensina sobre a nossa realidade em Cristo Jesus. Como nós devemos nos comportar a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós também temos outras matérias. Nós temos a matéria Cristo, aquele que cura, que nos ensina a respeito de cura no nosso corpo em todas as áreas, não só na área física. Nós temos vida de prosperidade e assim por diante. E cada uma dessas matérias vem trazendo algo precioso para mim e para você. E a respeito de aliança de sangue não é diferente. Mas, diferente das outras matérias, a aliança de sangue vai revelar para mim e para você, desde o início, como Deus gostaria de se relacionar com o homem. O relacionamento que Deus sempre quis ter comigo e com você. Então, talvez a gente toque em pontos como autoridade, como seu posicionamento realmente como cristão, toque em realidade da nova criação. Mas sabe que o foco principal de aliança de sangue é relacionamento. Você pode dizer para o seu irmão, relacionamento. E não é qualquer relacionamento. Não é qualquer vínculo. É um vínculo de sangue. E desde o começo, nós vemos na nossa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o Senhor mostrando, revelando ao homem que Ele queria se relacionar com o homem. E como Ele gostaria de que fosse esse relacionamento. Porque, assim como no matrimônio, na aliança de casamento, um relacionamento não acontece de qualquer jeito. Quantos aqui são casados? Eu tenho certeza que no seu casamento, você, homem, não chegou para sua esposa e disse, olha, a partir de agora nós somos casados, mas eu não te prometo nada. Você vive a sua vida, eu vivo a minha vida. E cada um fica indiferente a respeito da aliança que vocês estão tendo juntos agora. Não é assim num casamento, amém? Graças a Deus, um casamento ele é parceria. E assim como no casamento, o Senhor deseja ser o nosso parceiro. Então, ao longo desse mês, nós vamos estudar a aliança de sangue segundo a Bíblia. A visão bíblica a respeito de aliança de sangue. Talvez, para mim, para você, escutar a aliança de sangue é meio estranho a primeira vez. Porque a gente para e pensa, como assim aliança de sangue? Como pode ser feita uma aliança de sangue? Então, nós vamos desvendar durante esse mês aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Você está no culto de ensino, amém? Então, a sua Bíblia, ela é o seu manual, o seu instrumento para dirigir a sua vida e a minha vida, amém? Então, a nossa Bíblia ela é dividida em duas partes principais.
que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Amém? Todo mundo sabe disso? Antigo Testamento e Novo Testamento, que nós chamamos também de Antiga Aliança e Nova Aliança. No Antigo Testamento nós encontramos 39 livros, e no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, nós encontramos 27 livros. Se você não sabia, você está sabendo agora. Se alguém te perguntar quantos livros tem no Novo Testamento, você já sabe responder. Então, ao todo, são 66 livros que o Senhor inspirou homens para escreverem, para trazer eu e você para esse lugar de relacionamento com Ele. Amém? Então, a nossa Bíblia é dividida em duas partes importantes, ou as duas partes principais, Velha Aliança e Nova Aliança. E sabe que para entender a Nova Aliança na qual nós estamos inseridos hoje, nós vamos chegar lá de como nós entramos nessa Nova Aliança. Para entender a Nova Aliança, nós precisamos ter a Antiga Aliança como base. Porque a Antiga Aliança foi inspiração do Senhor como sombra, trazendo uma sombra da revelação que seria plena em Cristo Jesus. Amém? Então, é necessário que nós peguemos mesmo a nossa Bíblia e a gente se debruce sobre a palavra do Senhor, estude as alianças que Ele fez ao longo dos anos. Amém? A aliança que o Senhor fez com o homem não começou em Cristo Jesus. A aliança que Deus fez com o ser humano não começou em Moisés. Ainda que Moisés tenha sido inspirado por Deus para trazer as leis, mas a aliança que Deus começou com o homem não começou em Moisés, não começou com Abraão. Começou muito antes disso. Desde o Éden, Deus vem tentando estabelecer alianças comigo e com você. E nós vamos discorrer isso ao longo dos dias desse mês. Essa matéria no Rema, irmãos, é uma das matérias maiores, se eu posso assim dizer. Acho que em questão de módulo mesmo, pelo módulo, o tamanho do módulo que nós temos de aliança de sangue só perde para a escatologia, que são milhares e milhares de detalhes. Mas a aliança de sangue é uma matéria extensa, que talvez 4 dias nesse mês não dê para a gente derramar tudo que a Bíblia fala sobre isso. Até porque nós estamos falando de relacionamento com Deus. É um assunto que não tem fim, que ele não acaba, por mais que a gente estude, faça uma escola bíblica, estude em seminários, nós sempre teremos o que aprender a respeito de todos os assuntos, mas também de aliança de sangue. Amém? Então, a nossa Bíblia é dividida em Velha Aliança e Nova Aliança. E nós não vamos entrar agora de primeiro em Nova Aliança, nós vamos criar uma base antes para desenvolver mesmo a nossa consciência a respeito da aliança que nós estamos inseridos. Porque se eu chegar aqui e falar para você que você está em uma nova aliança com superiores promessas, vai ser muito bom e você vai entender. Mas como que nós chegamos a esse lugar? Como que eu fui parar em uma nova aliança? Como eu fui parar em promessas superiores? Quais eram as promessas antigas? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber responder à nossa fé. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Se qualquer pessoa nos pedir a razão, nós devemos saber responder. Amém? Então, o conceito bíblico para a aliança é um acordo ou contrato feito entre homens ou Deus e o homem, que se dispõe sobre promessas contidas na Bíblia Sagrada, garantindo o seu cumprimento em face da fidelidade mantida entre os contratantes. Então, a aliança, segundo a Bíblia, ela é um acordo ou um contrato. Talvez, para mim e para você, o que traz alusão melhor a isso seja quando nós fechamos um contrato em um determinado local. E quando a gente vai fechar aquele contrato, nós estendemos as nossas mãos para dizer: o contrato está firmado. E ali foi feita uma aliança.
Não a aliança de sangue, mas você, com a sua ação de estender a sua mão, você firmou aquele contrato com aquela pessoa. Mas no contrato existem deveres e existem também direitos que são nossos. Com Deus não é diferente, nós temos deveres que nós devemos cumprir. E sabe que o que eu falei aqui para você, a Bíblia Sagrada, ela garante o cumprimento de todas as promessas do Senhor, mas nós devemos manter a nossa fidelidade na nossa parte, no que se diz respeito à palavra do Senhor. É necessário que eu e você sejamos fiéis à palavra de Deus. Amém? E eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. Todo mundo achou? Glória a Deus. Efésios 2:11, eu vou ler na versão amplificada, diz assim: Portanto, lembre-se de que em outro tempo, vocês gentios de nascença, chamados incircuncisão, pelo que se diziam circuncisão, feita na carne por mãos humanas, lembre-se de que naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, excluídos de qualquer relacionamento com Ele, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem participação na sagrada promessa messiânica e sem conhecimento dos acordos de Deus. Não tendo esperança e vivendo no mundo sem Deus, mas agora, neste exato momento. E eu gosto dessa versão que diz isso. Mas agora, nesse exato momento, em Cristo Jesus, vocês que estavam tão longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, Paulo, falando sobre circuncisão e circuncisão, ele fala, olha, em outro tempo, em outra época, vocês estavam separados de Cristo, não tendo relacionamento pleno com Deus. Mas agora, em Cristo, vocês foram aproximados pelo sangue. E não é mais pelo sangue da circuncisão que era derramada como no Antigo Testamento. Agora é pelo sangue de Cristo que nós fomos aproximados, colocados nesse lugar de aliança com Deus. Amém? Então, eu não sei se você lembra dessa história, um jovem chamado Davi, quando ele escuta sobre uma guerra que estaria tendo contra o povo de Israel, ele se levanta e ele diz, quem é este incircunciso? E sabe o que Davi estava dizendo sobre aquele homem? Ele estava dizendo, quem é esse sem aliança? Talvez se nós tivéssemos nascido naquela época, nós faríamos parte do povo incircunciso. Porque nós não éramos judeus, nós não somos judeus nos dias de hoje. E Davi diz, quem é este sem aliança? Quem é este incircunciso? Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Quem é este incircunciso que se levantou? E Davi continua dizendo, quem é este incircunciso que se levantou para afrontar o exército do Deus vivo? Agora, irmãos, é interessante que Davi, quando ele termina a frase dele, ele diz, quem é este que se levantou para afrontar o exército de Deus? Ele não falou quem é este que se levantou para afrontar o rei, quem é este que se levantou para afrontar os soldados. Não, ele falou, quem é este que se levantou para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, naquela época, tinha consciência de aliança. Ele sabia a que povo ele pertencia, qual era a geração dele, por que aquele povo estava ali. Então,
Eu não sei se você lembra o que a Bíblia fala lá no livro de Oséias, que o povo perece porque falta conhecimento. Quanto menos conhecimento de aliança nós temos, menos conscientes nós ficamos daquilo que nós podemos enfrentar diante daquilo que o diabo coloca, menos consciente a gente fica da nossa autoridade, menos consciente a gente fica do nosso desenvolvimento de vida com o Senhor. Então é necessário nós termos essa consciência, a mesma consciência que Davi tinha. Nós precisamos andar conscientes da aliança que Deus estabeleceu conosco. E é tão verdade isso que lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, eu quero que você abra, por gentileza. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 5. A Bíblia diz assim: acaso não foi a minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Aqui é Davi falando sobre a aliança que Deus havia firmado com ele. Consciência de aliança, e Davi diz, uma aliança bem definida, garantida nos mínimos detalhes. Eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT. Garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Então, consciência de aliança. Sabendo que Deus, uma aliança com Deus, nós temos todas as áreas da nossa vida abrangidas. Nada fica de fora em uma aliança com Deus. Nada fica de lado em uma aliança com o Senhor. O Senhor se preocupa nos mínimos detalhes. Amém? Então, Davi tinha essa consciência de aliança. É importante, para entrar em uma aliança, nós conhecermos o caráter da pessoa que nós estamos entrando em aliança. Como eu dei o exemplo de um contrato, eu tenho certeza que você não fecharia um negócio com alguém se você soubesse que aquele negócio é para o seu prejuízo. Eu tenho certeza que você não andaria com alguém que está tentando roubar algo de você. Você não se associaria com alguém que está tentando te trapacear, passar a perna em você. Então, é importante nós conhecermos a pessoa ou com quem nós estamos fazendo a aliança. E no que se diz respeito do Senhor, também não pode ser diferente. Nós precisamos conhecer o Senhor. Saber que Ele é bom. Saber que Deus não mata, não fere, não rouba. Saber que Deus não usa as armas do diabo para de repente, me ensinar algo. Ensinar entre aspas. Deus não precisa das armas do diabo para nos instruir. Amém? Então é importante nós conhecermos com quem nós estamos fazendo a aliança. E Deus, Ele não se esquece da sua palavra. A Bíblia fala que Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Então, quem é esse Deus que eu e você estamos aliançados hoje? Ele é o Deus fiel, justo, verdadeiro. Um Deus que não mente. Mentir e enganar, irmãos, são características do homem caído, do homem sem Jesus. Não são características de Deus. Eu sei que às vezes nós passamos situações na nossa vida que geram em mim, que geram em você, uma consciência que qualquer pessoa que você vai se relacionar, você fica com o pé atrás, não pode confiar, não pode se entregar. Porque você, de repente, já foi traído alguma vez, já foi enganado alguma vez. Mas sabe que com Deus nós não precisamos pisar em ovos, ter cuidado. Com Ele nós podemos nos entregar completamente. Nós não precisamos ter medo de estar em uma aliança com Deus. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Ele não vai voltar atrás da sua palavra. Ele não vai voltar atrás das suas promessas.
Quando nós fazemos uma aliança com Deus, essa aliança ela perdura para sempre. Nós vamos entrar em algumas alianças nas próximas semanas e nós veremos como Deus sempre se manteve fiel. O homem errou, o homem abandonou a aliança, o homem desprezou a aliança, mas independente do que o homem fez, Deus se manteve fiel. Ele não depende das nossas ações, das nossas atitudes para ser fiel. E eu sei que nós temos muito que aprender com Deus quando nós estudamos sobre isso. Porque à medida que Deus é fiel, independente da minha resposta à fidelidade dele, nós aprendemos que nós podemos ser fiéis, independente da resposta de outra pessoa à nossa fidelidade. E para mim, para você, como ser humano ainda na terra, às vezes é controverso. Como assim eu vou ser fiel com alguém que me traiu? Como assim eu vou continuar fiel com alguém que me trapaceou? Sabe que às vezes a nossa primeira ação é ir lá e bloquear a pessoa na rede social? Não quero ver, não quero falar, que suma, desapareça. Mas Deus não fez isso em nenhuma das suas alianças. Em nenhuma aliança que Ele estabeleceu com o homem. Então nós temos muito que aprender com o Senhor. Lá em Salmos 111, Salmo 111, eu vou ler junto com você, a partir do versículo 5, falando sobre a fidelidade de Deus e sobre Ele ser quem não mente, não se esquece da sua palavra. Salmo 111, versículo 5, nós vamos ler até o 9. E agora eu vou ler na versão ARA, Revista Almeida Atualizada. É isso, né? Salmo 111, a partir do verso 5 diz: Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Então, o Senhor, Ele realmente cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Como eu disse, independente das nossas ações. Nós vamos falar nas próximas semanas sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Mas, sabe, eu quero começar a trazer para você um norte a respeito disso. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, falando para Abraão que dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, o Senhor estava dizendo para Abraão: Abraão, a sua descendência foi separada por mim, escolhida por mim. E Deus prometeu naquele momento para Abraão que a descendência dele entraria em uma terra prometida. Deus prometeu uma terra para a descendência de Abraão. E nós vemos ao longo da Bíblia a peregrinação, digamos assim, do povo de Deus, de Israel, enfrentando situações para chegar na terra que Deus havia prometido para Abraão. E eu quero falar com você sobre uma história que está lá no livro de Josué. Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, pensando mesmo a respeito disso, em como Deus se manteve fiel à aliança que Ele fez, independente da ação do homem, independente da decisão do homem, o Senhor sempre se manteve fiel. E eu vou já trazer essa história para nos nortear mesmo a respeito daquilo que Deus entende como aliança. Como aliança é importante para Deus. Amém? Josué capítulo 9,
Glória a Deus, aqui contar um pouco da história do povo de Deus com os gibeonitas. Mas antes de entrar na história, Deus tinha dado uma estratégia para o povo dele. Ele disse, olha, vocês vão entrar na terra prometida. E é uma terra muito grande. Se vocês invadirem a terra de uma vez só, vocês não vão conseguir dar conta de tudo. Então, vocês vão precisar ir tomando cidade por cidade. Uma cidade de cada vez. Essa foi a estratégia que Deus deu para aquele momento para o povo dele. Josué liderava aquele povo, ele passou a estratégia para o povo. Então, eles entraram na primeira cidade. E ali eles ficaram um tempo. E quando o povo de Deus se multiplicava e crescia, eles tomavam a terra e expulsavam as pessoas que estavam ali. Porque uma das instruções que Deus deu também foi, não deixe o povo que está a ficar. Não façam aliança com o povo que está na terra hoje. Entre na terra e expulse o povo. Então, eles foram tomando cidade por cidade até alcançar a terra toda. Mas, chegado em determinado lugar, eles estavam ali cultivando outra parte daquela cidade que eles haviam conquistado. E os gibeonitas ouviram falar sobre a fama de Israel. Eles ouviram falar que eles eram o povo de Deus. E eles, muito espertos, mandaram alguns homens irem ter com Josué. Mas eles não mandaram esses homens de qualquer jeito. Porque a intenção deles era que eles entrassem em aliança com o povo de Deus. Só que Deus disse, não façam aliança com o povo que está na terra. Deus já tinha dado uma instrução. Então eles mandam homens vestidos de saco com os calçados gastos. E quando eles chegam diante de Josué, eles falam que vieram de uma terra muito longe. E Josué pergunta para eles, de que terra vocês vieram? E eles respondem apenas, nós viemos de uma terra muito, muito, muito distante. Não somos daqui. E Josué pergunta, o que vocês querem? E aquele povo fala, olha, nós ouvimos falar sobre o Deus de vocês. E nós queremos entrar em aliança. Os gibeonitas estavam mentindo para Josué naquele momento. Eles não estavam sendo verdadeiros, porque uma distância de 3 dias era o local onde eles estavam de Josué. Mas eles falaram que estavam muito longe. Então Josué, ouvindo aquela história, observando como eles estavam vestidos. É engraçado que a Bíblia fala que eles trouxeram até pães antigos, como se os pães fossem muito, muito antigos. Os cestos de águas que eles trouxeram estavam desgastados. Eles realmente foram prontos para enganar Josué. E a Bíblia fala que Josué, sem consultar ao Senhor. E aqui, irmãos, fica um conselho mesmo para mim e para você. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas precisam passar pela aprovação de Deus. Porque Josué não perguntou para Deus o que ele achava daquela aliança. Josué não perguntou para Deus qual era a opinião dele sobre aqueles homens que estavam ali falando aquelas coisas. Josué, sem consultar a Deus, firma uma aliança com aquele povo. E Josué, capítulo 9, versículo 14, diz, os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Então, eles examinaram o que estava por fora, mas não perguntaram para Deus. Fica para mim, para você mesmo esse cuidado. Andar por aquilo que nós estamos vendo é mais fácil do que consultar a Deus. Andar por aquilo que nós estamos sentindo é mais rápido do que passar tempo em oração. Então, examine mesmo o que Deus diz a respeito da situação que você tem passado. Senhor, devo entrar? Senhor, devo sair? Sabe, não fique pensando às vezes que isso é perca de tempo, porque não é.
Deus se importa com os próximos passos. A partir do momento, irmãos, nós estamos aqui agora, mas quando nós sairmos aqui, as decisões mais simples. Como eu disse no começo, Deus, Ele abrange todas as áreas da nossa vida, todos os detalhes. Nada fica de fora. Então, consulte a Deus, pergunte ao Senhor. Sabe que às vezes você ter que parar e voltar um passo ou dois para obedecer a Deus vai ser mais seguro do que você continuar avançando e achando que está tudo bem? Então, Josué, sem consultar a Deus, ele faz aliança com aquele povo. E sabe que Deus, Ele não trata a aliança de forma leviana. Deus tinha aliança com o povo de Israel. Ele chamou aquele povo desde a época de Abraão. Foi separando o povo para chegar na terra prometida. Deus não mudou de ideia agora só porque eles tinham feito aliança com um povo que Ele disse para não fazer. E nós vamos ver como a misericórdia de Deus alcança todas as pessoas, em todas as áreas. Então, o povo de Deus faz aliança com os gibeonitas. E depois que eles voltam para a sua cidade, Josué descobre que ele precisaria invadir aquela cidade, que ele estava no roteiro ou no caminho para que o povo de Deus tivesse o alcance da terra prometida. E Josué pergunta para eles, por que vocês fizeram isso? Por que vocês mentiram para nós? E quando o povo das demais regiões descobre que os gibeonitas haviam feito uma aliança com o povo de Israel, que era um povo inimigo, eles se levantam contra os gibeonitas. E agora todas aquelas nações que eram amigas e inimigas de Deus se levantam contra os gibeonitas, porque eles partiram ou quebraram uma aliança. Eles eram o mesmo povo, e como assim? Vocês fizeram aliança com eles? Então o povo fica inconformado, trazendo para as minhas palavras. O povo fica inconformado e se levanta contra os gibeonitas. E o chefe daquela cidade, ele procura quem? Josué. Ele fala, Josué, nós estamos sendo atacados. E sabe o que Deus fala sobre essa situação? Josué poderia também ter falado, olha, se virem. Dê um jeito, vocês nos enganaram. Só que não, ele tinha feito uma aliança. Deus também poderia falar para Josué, Josué, abandona esse povo, deixa para lá. Você não precisa se envolver, se meter nisso. Eles erraram, eles quebraram a aliança. Mas sabe que Deus também não age assim. Agora aquele povo tinha uma aliança com o povo de Deus. Então aquele povo também era responsabilidade de Deus naquele momento. Então Josué se levanta com seus exércitos para ajudar os gibeonitas. E você conhece a história que fala que o sol e a lua pararam, não conhece? Foi nesse exato momento que o sol e a lua pararam. Josué disse, olha, o sol e a lua não vão se mover até que essa guerra acabe. Percebe como Deus ele está envolvido com a aliança? Independente da nossa fidelidade ou não, Deus se mantém fiel à aliança. Ele não é quem vai quebrar a aliança. Amém? Ele não vai desfazer a aliança. E foi por isso que eu disse, nós não precisamos ter medo de entrar em uma aliança com Deus. Porque Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Por mais que a gente erre, a misericórdia do Senhor vem sempre nos alcançar. Uma vez que uma aliança foi feita, foi confirmada, ela não pode ser anulada. Ela não pode ser revogada. E aquele povo, o povo de Israel, tinha uma aliança de sangue com Deus. Eu não sei se você já tentou separar o sangue de alguém, de outra pessoa. Digamos que a gente
fure o dedo de alguém, pingue uma gota de sangue no copo, e a gente fure o dedo de outra pessoa, e a gente pingue também uma gota de sangue naquele copo, e a gente misture. Aquele sangue pode ser separado? Não pode ser separado. O sangue não pode mais ser separado. Ainda que a gente divida em partes iguais, resquícios de um sangue ficou no outro sangue. Algo foi firmado ali que não pode ser quebrado. É exatamente essa aliança que Deus tem comigo e com você a partir do momento que nós nascemos de novo. É essa aliança que Deus firmou comigo e com você quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. É essa aliança que Deus realmente quer que a gente tenha consciência. Consciência de que Ele não vai falhar. Mesmo que a gente falhe. Mesmo que a gente erre, o Senhor permanecerá o mesmo para sempre. Irmãos, não duvide daquilo que Deus pode fazer por você. E você pode me dizer, Sumayara, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe que para Deus existe uma aliança que foi feita com Jesus. E é através de Jesus que o Senhor nos vê hoje. Quando nós erramos, existe alguém que é fiel e justo para nos perdoar. Nós não precisamos ficar preocupados com o que Deus está pensando de nós agora. Será que eu vou conseguir, depois que eu tomei essa decisão errada, será que eu vou avançar? Sabe que Deus, Ele não é assim. Deus não faz por mim, por você, segundo aquilo que nós damos para Ele. Até porque se fosse assim, irmãos, nós nunca conseguiríamos alcançar o Senhor. Nós não temos força suficiente em nós mesmos, naturalmente falando, sem Cristo, para alcançar a Deus. Nós não temos força ou a habilidade necessária para estar diante do Senhor. E é por isso que o livro de Hebreus diz que, através de Jesus Cristo, nós estamos em uma nova aliança, com superiores promessas. Porque é através de Cristo uma nova aliança, não é através das nossas forças e da nossa habilidade. Então, a consciência que eu quero trazer para você nessa primeira noite é de que Deus não precisa das suas habilidades, não precisa da sua força, do seu jeito, para firmar uma aliança com você. Independente das escolhas que você fez até aqui, independente do seu passado, Deus, Ele olha para você com um olhar de aliança eterna. Algo que não pode ser removido. Não pode ser anulado. Não pode ser trocado. Eu sei que às vezes nós vemos, nas ruas, para a gente é mais comum, falando a respeito de aliança de sangue, para a gente às vezes é mais comum ver obras de macumba onde eles cortam ou matam um animal e derramam o sangue daquele animal, geralmente é uma galinha, não sei, um frango, enfim. Geralmente eles fazem obras de macumba e talvez essa seja a visão mais próxima que nós temos de aliança. Mas sabe que não foi o diabo que criou a aliança? Aquilo que eles fazem, rituais satânicos mesmo, esses rituais, eles não foram criados por Satanás. Satanás pega o que Deus criou, o que era perfeito, a aliança perfeita, e deturpa. E às vezes o homem, o ser humano, eu não estou falando de você, eu não estou falando de mim, mas o ser humano, as pessoas que não têm aliança, ficam mais conscientes daquilo que elas estão vendo. É mais fácil acreditar. Não foi assim com Josué? É mais fácil acreditar naquela aliança que está lá fora que eu estou vendo. Mas Deus diz, me consulte, fale comigo. A nossa aliança não pode ser anulada. Se qualquer um de nós passarmos por uma obra como essa, um ritual satânico como esse, nós podemos nos levantar em autoridade, usar o nome de Jesus, repreender aquela situação e tudo ali estará acabado. Mas a aliança que nós temos com o Senhor não será anulada, não será desfeita.
Porque nós entramos em uma aliança perfeita com Deus. Nas próximas semanas nós vamos explicar melhor como entramos nessa aliança. E Deus, Ele usa o exemplo do casamento, do matrimônio como aliança. Sabe que o casamento também não foi ideia humana. O casamento não foi uma ideia do ser humano, da pessoa. Muito pelo contrário, o casamento foi uma ideia divina. Deus instituiu o casamento. Nós não casamos só porque nós achamos bonito fazer uma festa, uma cerimônia. Nós não casamos só porque nós queremos estar do lado de alguém. Nós casamos porque Deus instituiu o casamento. E isso está incítrico dentro do homem, está dentro de mim, dentro de você. Não pode ser removido. Ainda que esteja sendo deturpado por mentiras do diabo, dizendo que mulher pode casar com mulher e homem com homem, nós sabemos porque sabemos. O casamento só pode ser realizado por um homem e uma mulher. Não tem como mudar isso, foi Deus que estabeleceu. Então Deus deixou mesmo o casamento para nós hoje, para demonstrar essa aliança, e nós vamos ver que no Novo Testamento é incrível como o Senhor usa o exemplo do casamento para falar da aliança que Ele tem com a igreja hoje. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas já quero preparar o seu coração. Lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Glória a Deus, vou abrir aqui. Gênesis capítulo 2, no versículo 24, fala assim: Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amém? Aqui nós vemos Deus falando sobre o casamento. E o versículo começa dizendo, portanto. Ou seja, existe um motivo pelo qual o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E lá no versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. O Senhor Deus, da costela que tirou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Eu não sei se você pensa como eu, mas para mim, talvez faria mais sentido Deus fazer a mulher do pó da terra como Ele havia feito o homem. Teria dado certo do mesmo jeito, não teria? Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então, Ele poderia fazer da maneira que Ele quisesse fazer. Mas Deus, Ele escolheu tirar a mulher de dentro do homem. E aqui nós já vemos o casamento sendo estabelecido por Deus. Pensa aí, em Adão dando nome para os animais. E ele vê, de repente, um leão e ele chama Leão. E a parceira do leão ele vai chamar Leoa. E ele vê um gato, dá o nome de gato. E a parceira do gato vai ser a gata. Vê um cachorro e assim sucessivamente. Todo mundo tinha um parceiro. Mas Adão ainda não tinha ninguém que ele poderia chamar ou nomear como ele fez com os animais. E no verso 23 fala assim: Adão disse, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Deus estabelece a união, o casamento. E sabe que é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe. E é por isso que a mulher deixa o seu pai e sua mãe. Porque Deus estabeleceu dessa forma. O homem foi criado e a mulher foi criada para o homem. Amém? Então Deus ele estabelece essa aliança, esse casamento desde um princípio.
Desde o começo das eras, Deus estabelece o matrimônio e nos dá como exemplo o matrimônio para seguirmos essa vida de aliança. Amém? Glória a Deus. Então, da costela Deus fez a mulher, do homem ela foi tirada. E ele exclamou com essa certeza: esta é agora osso dos meus ossos. Não tinha dúvida em Adão que ele deveria viver com aquela mulher. Ele não ficou pensando, e agora o que eu faço com essa pessoa que está aqui? Não. Ele sabia, estava dentro dele o motivo, a razão. E não é diferente nos nossos dias hoje. Está dentro do ser humano o motivo, a razão pela qual nós deixamos os nossos pais e nos casamos. Está dentro das pessoas que estão lá fora. Sabe, irmãos, é curioso. Esses dias eu estava vendo uma postagem, uma publicação no meu Instagram, e eu vi que uma colega minha casou. E eu fiquei pensando, rapaz, essa jovem nem é da igreja. E ela casou e, sabe, eu fiquei espantada com aquela publicação e o Senhor me disse, Maiara, por que você está espantada? Esse é o normal. E às vezes nós estamos tão acostumados a ver as pessoas se amigando, digamos assim, ou indo morar com namorada, indo morar com namorado, e às vezes o menino já está morando com os pais da garota. Sabe, nós estamos tão acostumados a ver coisas assim fora da igreja, que quando a gente vê alguém sem aliança com Deus, cumprindo um princípio, a gente fica maravilhado. Mas não deveria ser assim. Porque o que é certo sempre será certo, independente das eras. O Senhor não vai adaptar a aliança dele porque o tempo mudou. Deus estabeleceu algo no princípio, e não é porque os anos foram passando e as coisas foram ficando diferentes que Deus vai mudar ou adaptar a aliança. Deus não vai olhar para aquilo que ele escreveu e falar, não, isso que eu disse está muito ultrapassado, deixa quieto. Sabe, Deus nunca vai fazer isso. Ele não vai se arrepender de tudo aquilo que ele disse na palavra dele. Ele não vai se arrepender de tudo aquilo que ele estabeleceu para a sua vida e para a minha vida. Ele não vai se arrepender das promessas que ele liberou ao seu respeito. Deus não mudou de ideia a respeito do seu futuro. Ele não mudou de ideia a respeito do seu chamado. Ele não mudou de ideia a respeito da sua família. Mesmo que você me diga, está uma bagunça aqui dentro. Deus não mudou de ideia. Mesmo que você pense que não tem jeito, que não dá certo, o Senhor fala, ei, eu não mudei de ideia. Eu sou fiel e justo para cumprir o que eu prometi. E essa é a aliança que eu tenho com você. Ainda que nós tropecemos em algum momento, Ele nunca vai mudar de ideia. Amém? Você pode ficar de pé? Quero orar junto com você.